Shalom, amigos, bem-vindo ao canal Ciclo de Fé. Eu sou a Lúcia Almeida e bem-vindos a mais um estudo, da Palavra de Deus. Hoje eu estou trazendo um tema bem legal. O nome do tema é Espelho. O que você reflete? O que você está refletindo, né? Então, para que serve um espelho? O que é um espelho? Bom, se você for pesquisar um pouco sobre o que é o espelho, você vai encontrar uma resposta assim. Espelho, superfície lisa e muito polida, capaz de refletir a luz e as imagens de objetos e pessoas. Como eu já falei sobre o que é o espelho e o que reflete, eu quero agora fazer uma pequena oração para a gente começar esse estudo, tá bom? Curvamos a nossa cabeça e passamos a orar. Eterno Deus, Pai, obrigada, Senhor, por este dia maravilhoso. Obrigada, meu Pai, gratidão por tudo que tenho em minha vida. Saúde, minha respiração. Obrigada por todos os órgãos do meu corpo estar funcionando. Gratidão pela minha família. Gratidão pelo teto que moramos. Gratidão, Eterno. Nesse momento, te peço perdão pelos meus pecados, meus atos. E coloco, Senhor, sobre tuas mãos esse estudo, esse pequeno estudo, essa pequena reflexão que vamos ter aqui nesse canal Ciclo de Fé. Que o Senhor nos dê discernimento de entender a tua palavra, que o Senhor nos conceda sabedoria e gratidão, meu Pai. Amém. Bom, agora que fazemos essa pequena oração, vamos começar o estudo, tá bom? E para começar esse estudo sobre espelho que você reflete, eu quero que os irmãos possam abrir as suas Bíblias e abrir no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 e o versículo 25. Vamos ler um pouco sobre o que Tiago fala aqui. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, vimos aí precisamente no versículo 23, ele falando que se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, né? Uma pessoa que chega ao espelho, olha, porque para que serve o espelho? Se não para nos mostrarmos como nós estamos. A gente vai no espelho, olha como é que tá o cabelo, se o cabelo tá bem. Nós mulheres costumamos olhar se o batom tá bem, se a maquiagem tá bem, se tem alguma coisa no nosso dente, a gente vai, fica sorrindo na frente do espelho. Olha se a roupa tá legal, se não tá amarrotada, se tá combinando, né? O espelho, ele é para refletir alguma coisa. E Tiago, ele mostra isso. Ele mostra isso bem claro sobre a lei de Deus aqui, né? Porque na lei de Deus, a gente vê um reflexo do caráter de Deus, da santidade de Deus. E também vemos uma verdadeira imagem de quem nós somos.
O que você tem refletido? O que você tem refletido na sua vida? O que você tem... Tiago é bem claro quando ele fala aqui no versículo 25 que aquele que considera atentamente na lei perfeita, que é a lei de Deus, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, né? Aquele que ouve e que não pratica, aquele que olha no espelho e só vê a imagem exterior, né? É negligente. Mas o operoso praticante dessa lei, esse será bem-aventurado no que realizar. E eu quero deixar uma pequena observação aos irmãos. Olha bem, existe uma coisa chamada lei seca. A quem essa lei seca faz mal? A quem ela faz mal? Né? Então, se eu não bebo, se eu não ando embriagada no carro, eu não vou porque temer a lei seca, né? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo nada errado. Eu estou fazendo uma coisa certa, coerente perante Deus. Então não tem por que eu temer a lei seca, não tem por que eu falar mal da lei seca. Não, porque não me atinge. Eu não temo a essa lei, porque eu ando correta diante dela. Sabe, mesmo assim, é a lei do Senhor. Não há diferença. A lei do Senhor é o espelho pelo qual o pecador deve olhar. Porque é na lei que o pecador vê o pecado. E quando essa pessoa que está no pecado vê que está em pecado, o que ela tem que fazer? Ela tem que se arrepender, como João Batista pregou, arrependei-vos, né? E aceitar Yeshua como seu único Salvador. Yeshua, os méritos de Yeshua naquele madeiro que foi enviado, que teve um propósito de Deus aqui de enviar ele. E ele morrer no madeiro pela nossa vida. Então, quando aceitamos Yeshua, nos arrependemos dos nossos pecados, porque Yeshua ele é um modelo a ser seguido. Ele é filho de Deus e é um modelo que a gente tem que olhar e seguir. Ele foi um modelo de santidade, um modelo de humildade aqui, de paciência. Quando muitos não conseguem se redimir, deixar o pecado, muitos querem quebrar o espelho. Por quê? Por que quebrar o espelho? O espelho, ele te mostra o erro. Mas ele não pode limpar o seu pecado. Já imaginou? Você de frente ao espelho vê um sujo no seu rosto. Você por acaso vai esfregar o seu rosto no espelho para ele limpar? Não. Do mesmo jeito, trazendo para a nossa vida. A lei, ela nos mostra o pecado. Ela nos mostra que estamos errados e que precisamos ir ao Eterno, ao Filho, se arrepender do pecado e buscar o perdão em Yeshua. Os mandamentos de Deus são um espelho para nossa alma. Vamos ler mais um versículo que se encontra lá no livro de Mateus, é o 5,19. Diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Em nenhum momento o Filho do Eterno, Yeshua, Jesus, ele veio abolir
a lei. Veio levar ela à plenitude. Por quê? Para que a nossa vida ela venha a ser abençoada, venha a ser realizada, para que a nossa vida, nossos planos, eles venham dar certo. Irmãos, o que a gente não pode é refletir o erro. Aqui está dizendo, irmão, que a gente não pode violar nenhum mandamento, por menor que seja, e nem ensinar ele errado. A gente precisa observar e ensinar, porque esse que faz isso será considerado grande no reino de Deus. A gente precisa servir a Deus da forma correta. O próprio Yeshua, ele diz aqui no versículo 17, Jesus ele não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Que palavra linda, não é? Pois é, irmãos, e a primeira pergunta foi com que o Tiago compara a lei de Deus, então ele compara a lei de Deus a um espelho. Vamos para a segunda pergunta. Pois é, irmãos, e a primeira pergunta foi com que o Tiago compara a lei de Deus, então ele compara a lei de Deus a um espelho. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim, então, Tiago compara a lei de Deus a um espelho, e como a gente falou, a lei, ela mostra o pecado, né? A gente vai ver um pouco disso em Romanos 3:20, que será a segunda pergunta, né? O porquê a lei é semelhante a um espelho. Vamos ver um pouco sobre isso em Romanos 3:20. A gente vai entender um pouco mais sobre isso que a gente acabou de falar aqui. Sobre o pecado, sobre a lei, sobre o espelho. Vamos entender um pouco mais, né? Em Romanos 6:20 diz o seguinte: porque quando ereis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Como eu falei, né, aqui está bem explicado nesse versículo de Romanos 6:20, e pela lei que sabemos que não estamos isentos do pecado, e aí entra tudo que eu falei sobre o propósito de Yeshua, né? Porque foi através de Yeshua que a gente hoje podemos chegar até Deus, porque buscamos Ele, e há um mediador entre o homem e Deus, né? Yeshua morreu, foi ressuscitado, mas ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, né? É esse Consolador que está em mim, que está em você, que hoje nos adverte do pecado, do erro, né? Afirmamos que a lei tem valor e que é por causa dela que também conhecemos os nossos erros e conhecemos os nossos pecados, e que pela lei foi enviada Yeshua como sacrifício para a remissão, né, dos nossos pecados e para os nossos conhecimentos diante dela. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, né, a terceira pergunta. E quem passou pela experiência do espelho e o que ele nos ensina? Romanos 7, do versículo 7 ao 9. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a terceira pergunta é: quem passou pela experiência do espelho e o que ele nos ensina? Então, vamos para aqui mesmo no livro de Romanos, capítulo 7, é só virar a página, do versículo 7 ao versículo 9. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum.
Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Tá vendo como os versículos eles se unem e juntos ele nos ensina, bem explanado sobre isso. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás, né? Se a lei não tivesse dito, não matarás, como eu saberia que matar seria pecado? Se a lei não dissesse, não furta, como eu saberia que roubar era pecado? Se a lei não dissesse, não tome o nome de Deus em vão, como eu ia saber? E chamar pelo nome do Eterno, porque o Eterno tem um nome. Eu vou colocar aqui um estudo sobre isso, sobre o nome do Eterno e o nome do Filho. Graças à tecnologia que hoje temos, né? E conseguimos que fosse ensinado, né? Diante dessas plataformas, YouTube, Facebook, sobre o hebraico, que é uma língua, primeira língua que existiu, eu creio, aramaico, hebraico, e vem até os dias de hoje, que a gente não tinha conhecimento, mas hoje temos, e que é através dessa língua falada, o hebraico, que conhecemos o nome do Eterno e o nome do Filho, assim como eu chamo ele de Yeshua. O nome de Deus também é um nome, e eu não falo o nome de Deus em vão, então depois eu irei gravar um vídeo explicando sobre isso. Versículo 8, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, né? Pecado tomando ocasião pelo mandamento, me despertou em mim toda sorte de concupiscência. Concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, como vimos aí nos versículos, o próprio Paulo, Shaul, né, o apóstolo, ele passou por essa experiência do espelho, experiência da lei, e muito ele nos ensinou, né, nesse versículo. Muito aprendizado tem aí, muito conhecimento, muita verdade. Então é isso, gente. É uma experiência e tanto para nós. A quarta pergunta, ela diz assim: visto que o espelho lhe mostrou sua sujeira, o que Paulo diz sobre ele? O espelho, sobre a lei, o que ele diz? Vai ser no mesmo capítulo que a gente tá, só que o versículo 12 e 13. Diz assim, ó: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobrema maneira maligno. Olha aí o que Paulo diz sobre o espelho, sobre a lei, né? Ele diz que a lei e o mandamento é boa e santa, é agradável. O pecado, ele se revelou o pecado através de uma coisa boa. É isso que eu quero que vocês entendam nesse estudo, né? O que é que você está refletindo? Qual a sujeira está ali refletindo? E quero que vocês entendam também que a lei, os mandamentos é bom, perfeita e agradável, é justa, é santa. E não há nada de errado nela, como muitos costumam falar. Que a lei passou, que Yeshua aboliu. Mas vemos que não é dessa forma, tá bom, gente? Se a gente procurar entender a Bíblia, se a gente procurar estudar ela, se a gente procurar buscar o eterno e procurarmos nos olhar no espelho e observar a sujeira interior que a gente tem, né? Os maus pensamentos, né? As cobiças que você tem cobiçado, que você tem pensado, né? O que emana de dentro de você?
porque somos imagem e semelhança do Eterno. A gente precisa estar mostrando isso. A gente precisa estar mostrando que somos uma centelha divina aqui. Há uma centelha divina de Deus dentro da gente, a essência dele. Mas será que é isso que a gente está sendo? Será que é isso que a gente está fazendo? Será que a gente está amando o próximo? Será que a gente está seguindo os mandamentos que o Eterno entregou lá no monte ao Moisés? Será que esses 10 mandamentos eles foram quebrados, foram anulados, foram excluídos? Como a gente seria se não fosse ele? Como seria a gente? O que é que a gente estava fazendo na nossa vida? É uma boa para nós refletirmos um pouco, né? Hoje é finalzinho já, domingo de Páscoa, que você possa refletir um pouco sobre isso. Agora a gente vai abrir o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. E a pergunta é: que outro objetivo tem a lei? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir ao Messias, a fim de que fôssemos justificados por fé. É o objetivo da lei mostrar o pecado, né? Revelar ao ser humano onde está a sujeira. Assim como um espelho, né? Quando você vai no espelho olhar onde é que está sujo, né? Se está precisando ajeitar o cabelo, se tem alguma comida no dente. Então, a lei é como um espelho. Ela vai nos ensinar, nos mostrar aonde que está essa sujeira em nós, o que precisamos limpar. A intenção da lei é fazer com que nós tenhamos o desejo de nos limpar, o desejo de nos avaliar se estamos errados, se estamos corretos, onde precisa ser transformado, onde precisa ser ajeitado ali. Então, essa é a intenção da lei. E essa lei, ela causa esse desejo, certo? Deixa eu dar outro exemplo aqui. Uma pessoa que não conhece ao Messias, que não conhece ao Eterno, de uma forma como quem já é íntimo da Bíblia, quem já é íntimo em oração, quem já é íntimo em fazer a vontade do Eterno, uma pessoa que não tem essa comunhão, posso falar assim, né, essa comunhão com o Eterno, quando alguém que é cristão chama para ir a uma determinada casa de oração, né, essa pessoa costuma se sentir um pouco que essa pessoa fica meio que acuada, né? Começa a botar mil e umas desculpas, não posso, não tenho que, não posso, tenho que ir a um tal lugar, vou fazer tal coisa, vou resolver tal coisa, não tenho tempo, não tenho como, e vai dando desculpas para não ir, porque essa pessoa sabe que vai haver um confronto com ela vai ter um confronto com a palavra do Eterno, né? Essa pessoa vai se sentir confrontada. E nessa hora desse confronto, que alguns chegam aí, outros não vão, é aí que está o medo da transformação, porque sabe que existem leis, porque sabe que existem regras. Então, se essa pessoa ela tem esse medo de ir a uma casa de oração e ter uma vida transformada, porque ela gosta do que ela leva. Ela gosta das festas, das bebedeiras, ela gosta da doutrina que ela segue, que não é a doutrina das Escrituras de Deus. Ela não quer deixar esse comodismo dela
para seguir uma nova transformação. Assim como aconteceu na vida de Jacó, lá em Peniel, que Jacó ele era um enganador, um usurpador. E no encontro face a face que ele teve com Deus, ele teve uma transformação. Ele teve transformação de vida. Então é isso que muitas pessoas precisam ter esse encontro face a face com Deus, ter essa intimidade, ter essa transformação de vida, conhecer a lei de Deus, porque conhecendo a lei, conhece os seus pecados. A lei é espelho, e essa pessoa há de se consertar e se colocar no lugar certo, ao encontro com Deus, saber como agradar a Deus da forma correta. Vamos para mais uma pergunta. Agora que estamos limpos, devemos jogar o espelho fora? E aí, o que é que vocês acham? Tivemos mudança, transformação de vida, né? E agora precisamos quebrar o espelho, jogar o espelho fora? O que é que vocês acham? Vamos ver sobre isso lá no livro de Tiago, finalzinho da Bíblia, né? Agora vamos para o capítulo 2 do livro de Tiago. E o versículo 10 e 12. Vamos ver o que aqui diz. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E aí? O que é que Tiago fala? Quebramos o espelho? Jogamos ele fora? De maneira nenhuma. Aquele que guarda um precisa guardar todos. E se tropeçar em um. Outra pergunta que se encaixa nessas outras é: a fé em Yeshua nos libera de guardarmos os mandamentos da lei de Deus? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Vamos ver se Yeshua fala sobre isso. Vamos para o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, versículo... Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Olha as duas coisas junto. A perseverança dos justos, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua precisa estar junto, gente. Não existe isso de velho, nova aliança, não. Tem que andar junto. Se não andar junto, não tem como estar no reino de Deus. Que é isso que a gente quer. A salvação está no reino de Deus. Eu pergunto aos irmãos: Yeshua veio para querer mostrar seu poder, sua glória, querer se exaltar diante dos homens, querer mostrar que pode fazer milagre, querer ser adorado? De maneira nenhuma. Se você abrir sua Bíblia, lá em Lucas 6:40, você vai ver: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Yeshua veio para que os homens pudessem seguir a ele. Ele veio para ser modelo. Ele veio para ensinar. Ele veio para mostrar humildade. Ele veio para mostrar que os homens teriam que fazer o que ele fazia. E Yeshua, em muitas passagens da Bíblia,
ele se refere às Escrituras, que é a lei e os profetas, e ele diz: aqui há salvação. Então, com essa palavra, eu termino esse pequeno estudo, né? E que vocês estejam com discernimento, com a sabedoria de entendimento. E que quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui nos comentários embaixo do vídeo, né? E juntos podemos estudar, né, sobre a palavra do Eterno. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com outras pessoas. E uma boa noite a todos. Feliz domingo de Páscoa. Tchau.